Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que Deus possa te abençoar de uma maneira especial. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós estaremos ministrando o curso online sobre a aula de bibliologia. Na aula passada nós tivemos a aula de ética cristã e nesta a aula de hoje, que no caso seria o segundo sábado, nós teremos aula de bibliologia, perfeito? Então, antes de nós darmos início, vamos estar fazendo uma oração. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós queremos te dar graças por esse momento, porque nós bem entendemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Te agradeço, Senhor, por cada aluno que está assistindo essa aula. Te agradeço, Senhor, pela vida do pastor presidente, pastor Raimundo Nonato. Meu Deus, nós pedimos que Teu Espírito possa, de uma maneira especial, abrir a nossa mente para o entendimento, nos dar sabedoria, graça e conhecimento. Nós entendemos que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Abra a nossa mente, Senhor, para poder aprender um pouco mais dentro da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós teremos, como dito, a aula de bibliologia. Nós teremos a disciplina de bibliologia. O que significa bibliologia? Qual é a relevância ou a terminologia desta palavra que faz toda a diferença dentro da igreja? Amém? Então nós vamos aprender. Fique conosco aí até o final desta aula. Eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar de uma maneira especial. Além do curso e também dessa disciplina que nós estaremos aqui ministrando nesta noite, é entendível, como já citado em algumas aulas, inclusive nos grupos de WhatsApp, o curso em si visa formar quem? Você obreiro, você obreira, para a sua essência moral e ética à luz da palavra. É aquilo que Paulo ensina ao jovem Timóteo na segunda carta, no capítulo 2 e no verso de número 15. O curso ele é interdenominacional, ou seja, isso não tem placa de igreja para a gente estar podendo ensinar bibliologia, mas nós entendemos que a nossa aula ela é de cunho pentecostal. É interessante que tanto eu quanto você entender mais sobre a Bíblia, bem como a sua história, a escrita, a estrutura e a classificação, vai fazer uma diferença muito grande no seu conhecimento como cristão, no seu conhecimento como membro, como obreiro. Eu tenho certeza de que vai trazer algo a somar dentro do seu ministério, principalmente você que é um obreiro. Então, como dito, nós teremos aí 2 aulas neste mês. Hoje, 14/6 no sábado e 28/6 no próximo sábado também de junho. Então nós teremos 2 aulas e essas 2 aulas sobre bibliologia de forma remota. Então eu quero reforçar a você, prezado aluno, prezada aluna, que é de grande importância, além deste vídeo que vocês estão assistindo, estude os slides em PDF que foi proposto. Então este conteúdo que eu estou gravando, você pode baixá-lo em PDF, que eu vou estar enviando no grupo, e você estude, questione, pergunte, rabisque, marque, busque na Bíblia os versículos que foram propostos aqui. Porque para que o vídeo não possa ficar grande, é necessário que você use o seu senso crítico e que você pesquise também tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Perfeito? Observe agora um ponto muito importante. Existe uma importância das Escrituras. Qual é a importância das Escrituras? Primeiro, ela prepara você, para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que nele há. É aquilo que o apóstolo Pedro, na sua carta,
na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele dá essa ênfase, ou seja, a importância de você estudar as Escrituras e a importância de você tê-la como seu manual de regra, fé e prática é justamente prepará-los para responder àqueles que lhe pedem razão da esperança que nele há. E de certa forma, alguns membros, obreiros, às vezes falam assim, não precisa estudar a Bíblia, como outras religiões, outras seitas evidenciam que não há necessidade de nós estudarmos a Bíblia, senão a gente vai ficar maluco, senão a gente vai ficar louco, perfeito? Como outras denominações aí, não vou citar o nome, mas para não gerar nenhum problema, mas existem algumas denominações que diz que não precisa estudar, mas a própria palavra, ela revela que nós precisamos estudar, principalmente meditar de dia e de noite, como diz Josué capítulo 1 e o verso de número 8. Medita-te na palavra de dia e de noite, perfeito? Então é o que nós precisamos entender, que a importância das Sagradas Escrituras é justamente preparar o crente, preparar você, para que a gente possa responder com razão a esperança que em nós há. E também nós temos a importância das Escrituras para tornar o obreiro preparado, como diz Paulo na sua segunda carta que envia ao jovem Timóteo, no capítulo 2, o verso número 15. E também para poder o quê? Qual que é a importância das Sagradas Escrituras? Acrescentar a fé que em nós existe. Bem como também dá luz ao entendimento aos simples. É aquilo que o salmista diz no Salmo 119. Revela também a real verdade. Lembra que nós falamos de relativismo, né? Então, onde não existe uma verdade absoluta, na aula passada presencial sobre ética cristã. Então, quem é a verdade? Nós entendemos que a verdade é o próprio Cristo. Ele é o caminho, a verdade e também a vida. E também revela a real essência da criação. Qual é a real essência da criação? Paulo vai dizer isso no verso 16 ao 17 do capítulo 1 de Colossenses. Perfeito? Então, nós temos também um sétimo item aqui, que é de manter a esperança, manter essa esperança viva, a importância das Sagradas Escrituras. Então, a fonte exclusiva, veja bem, a fonte exclusiva do estudo sobre Deus é a Bíblia. A gente chama isso de teologia. Teo, Deus, logia, estudo. Estudo sobre Deus, ou estudo sobre a palavra de Deus. Então, se você quer saber sobre Deus, quer saber mais sobre a sua essência, quer saber sobre o Espírito Santo, quer saber sobre o povo de Israel, quer saber sobre Salomão, enfim, todos os personagens, é só ler a palavra. Como diz Billy Graham, quer saber o que vai acontecer no dia de amanhã? É só ler a Bíblia. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que circulará amanhã. Então, a fonte exclusiva do estudo sobre Deus é a própria Bíblia Sagrada. Perfeito? Agora nós temos uma pergunta muito interessante. Pergunta essa de grande valia. Por que devemos estudar a Bíblia? Olha que coisa interessante. Uma pergunta que muitos membros, muitas pessoas que às vezes ao chegar na igreja, ou até mesmo algumas pessoas que não têm hábito de estudar, como muitas outras denominações, seitas que, por assim dizer, que não existe necessidade de poder estudar a Bíblia Sagrada. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Ou seja, a Bíblia, ela é o nosso manual de regra, fé e prática. Isso é literalmente. Então, um dos motivos que nós precisamos entender que devemos estudar a Bíblia Sagrada é porque ela é o manual do crente. E também porque ela alimenta as nossas almas, perfeito? Além de alimentar as nossas almas, ela é um instrumento que o Espírito Santo usa. E bem como também ela enriquece espiritualmente a vida do cristão
E bem, no slide anterior, nós vimos uma pergunta proposta: por que devemos estudar a Bíblia? Enquanto lá existe um motivo, aqui é como devemos estudar a Bíblia. De uma maneira bem simplória, eu quero pedir para você marcar Lucas 10:39, Deuteronômio 17:9 e Salmo 119:21. Então, assim, o como devemos estudar a Bíblia, esses versículos ele demonstra, aplica uma tonalidade de o dever de estudar a Bíblia. Primeiro ponto, conhecer o autor. Segundo, lendo diariamente a Bíblia. A Bíblia, ela é para ser lida e também para ser meditada. Mas a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela não é como qualquer um outro livro, como este que você está vendo. Não, de forma nenhuma. A Bíblia é um livro espiritual, certo? Então, à medida que você vai lendo, aquelas palavras ali foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, não é como um livro qualquer, mas a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito. E é interessante que além da leitura que se tem, é necessário meditar. E meditar é você criticar, observar, parar, pensar, como ali um exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E você vai questionar por que Deus amou o mundo de tal maneira, mas que mundo é este? Esse mundo se refere às pessoas, este mundo se refere ao sistema, esse mundo refere-se ao planeta Terra. Então, que mundo Deus amou? Então você vai meditar, você vai começar a criticar, né? E isso com oração, devagar, e você vai entender e pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele possa também direcionar você. É lógico que eu quero que, como eu disse de maneira bem simples, existem outras N maneiras de você estudar a Bíblia, através do que? Da hermenêutica, da exegese, mas não é o crivo agora. Então, por ser uma questão assim bem simples de como devemos estudar a Bíblia, não de uma maneira tão profunda, mas para início de bibliologia, até que cheguemos aí nas próximas aulas de hermenêutica, de exegese bíblica, né? Até o ponto de você ter uma homilética, de você preparar, você precisa conhecer e saber interpretar e ter uma boa exegese bíblica para que você possa futuramente aplicar um estudo. Mas no primeiro momento é como devemos estudar a Bíblia, de uma maneira bem simples, tá bom, gente? Então não vou trazer hermenêutica nem exegese aqui, mas é só para vocês entenderem. Marque esses versículos, rabisque na sua Bíblia ou até mesmo num caderno, a forma que você tem de anotar, anote esses versículos, que é muito importante. Conheça o autor, leia diariamente, com oração, devagar e meditando. Veja bem, a Bíblia também, em sua essência, ela revela o que? Os principais títulos dela, os principais títulos da Bíblia. Quais são? A gente vai ver que a Bíblia, muitas vezes, ela não é chamada de Bíblia, mas dentro da própria Bíblia é chamada do que? De Sagradas Escrituras, como diz Romanos e 2 Timóteo, ou até mesmo Escrituras, ou até mesmo a Palavra de Deus. A gente vai entender a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? É realmente a Bíblia, mas a gente acredita que a Bíblia foi escrita por homens, tá? Mas quem inspirou? Então a gente vai entender todo esse contexto. Então a Bíblia, ela também é chamada do que? A Palavra de Deus. A Bíblia também, ela é chamada do que? A Palavra da Verdade. A Bíblia também, ela é chamada a Escriturada Verdade e também o Livro do Senhor. Então observe que existe um dono, existe um autor. Nós temos um autor e alguns escritores que nós veremos. Então os principais títulos da Bíblia, que até mesmo dentro dela estão contidos, Sagradas Escrituras ou Escrituras, Palavra de Deus, Palavra da Verdade, Escriturada da Verdade e o Livro do Senhor.
falando sobre o conceito de bibliologia. Então agora chegou um crivo para que a gente possa de fato entender, certo? Nós temos aqui a palavra biblio, de biblios, no grego, que quer dizer também cilindro ou cilindro de pergaminho, mas para que a gente possa entender, biblio vem de bíblia e logia, estudo. Então esse sufixo pós-positivo logia, tudo aquilo que termina com logia exprime a ideia de estudo. Então nós temos aqui Bíblia de estudo, ou seja, estudo sobre a Bíblia. A Bíblia, ou biblioteca de livros, ou também como é chamado coleção de livros, ela é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro. Ou até mesmo alguns eruditos diziam que era cilindro ou cilindro de pergaminhos. Você vai entender na imagem que eu vou mostrar depois para você. Então é interessante que você entenda que a Bíblia em si, guarde isso no seu coração, a Bíblia ela é um milagre na nossa vida. A Bíblia, como diz, e eu já até citei, ela é o nosso manual de regra, fé e prática, mas ela é muito mais atual do que o jornal que circulará amanhã. Billy Graham disse isso. Quer saber o que vai acontecer amanhã? É só você ler a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 escritores. Apenas um autor, que é o Espírito Santo. Então, quem é o autor? Espírito Santo. Quem é o escritor? Cerca de 40 escritores aí. Então, as pessoas vão falar, mas foi a Bíblia que foi o homem que escreveu a Bíblia. Realmente, foram homens que escreveram, mas não foram qualquer homens. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo simplesmente inspirou essas pessoas para que elas pudessem escrever. Então, tem cerca de 40 escritores a Bíblia Sagrada. E agora eis uma pergunta muito interessante. Talvez você me questione assim, pastor, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores e nós temos um autor que é o Espírito Santo. Mas na época não tinha papel. Então assim, como era feito a escrita? Qual era o material utilizado para a escrita da Bíblia? Então, o material em que a Bíblia foi escrita, nós temos ali papiro. Papiro é essa planta que você está visualizando aqui, muito comum no Oriente, certo? Jó 8:11, Isaías 18:2 vai dizer sobre o papiro, né? Onde ele fala sobre os rolos de papiro. Então, o papiro ele é extraído de uma planta aquática que deriva o termo papel, perfeito? Então, o seu uso na escrita 3.000 a.C. no Egito. Então, os egípcios, o Oriente usava muito para a escrita. Nós temos ainda um outro segundo material para a escrita da Bíblia. Nós temos o pergaminho. 2 Timóteo 4:3 vai falar sobre esses pergaminhos. Então, abra aí, tanto no anterior do papiro, no versículo específico, como no slide anterior, como neste agora também. Abra e pesquisa aquilo que Isaías e Paulo eles mencionam. Então, o pergaminho ele era o quê? É um material que era extraído da pele de animal curtido e preparada para escrita. Então, era um material específico. Então, ele era mais resistente do que o papiro. Enquanto o papiro ele era um papel mais fino, o couro, né, vamos dizer assim, a pele extraída do animal, além de ser curtida e preparada, ela era mais resistente do que o papiro. Então, seu uso a partir do início do século I na Ásia Menor. Então, o papiro ele é mais antigo, depois que veio o pergaminho. Então, você pode observar na imagem abaixo aqui, né, as peles de animais aqui que eram curtidas e preparadas para a escrita do povo na época.
Olha que coisa interessante. Agora nós temos aqui o formato primitivo da Bíblia. Primeiro como rolo, certo? Olha que coisa interessante nessa imagem do lado. Primeiro ponto aí como rolo, certo? E depois nós temos ela como códice. Eu acho que você já viu muito, principalmente em filmes como Jack Sparrow, né? Piratas do Caribe, usa para poder abrir um mapa. E entre outros filmes mais antigos aí, que envolve piratas, enfim, eles usavam muito o códice aqui, né? Como um mapa, tudo. Então, o códice ele é uma obra de formato de livro de grande proporção. Então, isso daqui era um formato primitivo da Bíblia Sagrada, para que você possa entender. Então, eu sugiro que você, prezado obreiro, obreira, aluno, faça essa pesquisa. Formato primitivo da Bíblia, que não fique só nesse vídeo, como eu disse para você. Vai lá, pesquisa, seja autodidata, perfeito? Para que você possa entender mais esse conteúdo. Agora você já se perguntou sobre as línguas originais da Bíblia? Nós temos hoje várias línguas, vários livros que são escritos em várias línguas, mas a Bíblia ela apresenta aí pelo menos 3 tipos de língua, certo? No Antigo Testamento nós temos o hebraico, muito comum, alguns textos escritos em aramaico e também no Novo Testamento nós temos o grego, que era o grego koiné. Meus irmãos, agora nós estaremos falando aqui sobre os escritores da Bíblia. Nós, no slide anterior, falamos sobre o quê? Falamos sobre um único autor. E esse único autor sabemos que é o próprio Espírito Santo. E nós entendemos que foram cerca de 40 escritores que escreveram a Bíblia. Mas veja bem, eu falei que ele foi inspirado. Mas por quê? Pelo próprio Espírito Santo. 2 Pedro 1,21 e 2 Timóteo 3,16, abra aí na sua Bíblia, você vai ver de fato se as escrituras, que toda escritura ela é divinamente inspirada, ou seja, tudo que está dentro da Bíblia foi inspirado pelo próprio Deus. Guarda isso no seu coração. A Bíblia que nós carregamos hoje, ela é um milagre. Milagre. Nós vamos ver nas próximas aulas que você vai entender que assim não é algo assim tão simples de você compreender e vai gerar muitas dúvidas, eu entendo, mas é interessante que saibamos que o único autor é o Espírito Santo e cerca de 40 homens foram inspirados por este Deus, por este maravilhoso Consolador, para que pudesse as escrituras chegar até nós. A gente vai acompanhar toda essa história, certo? Então, a Bíblia em si, ela foi escrita durante um espaço de pelo menos 1500 a 1600 anos. O que é isso, pastor? Existem escritos de 400, 500, 800 anos antes de Cristo e outros escritos de 100, 150 depois de Cristo. Então, assim, a Bíblia não foi formada lá atrás, no período de Moisés, de Abraão, não. Ela foi, isso aqui foi chegar, pelo menos aí no ano de 1400, 1300, que entrou dentro do cânon bíblico em si, que a gente vai ver o período de escrita da Bíblia ainda nesta aula. Você vai perceber que essa Bíblia teve uma história para chegar aonde nós para chegar até nós nos dias de hoje. Então, quanto aos seus autores, sabemos que não foram escritores profissionais, certo? Nem era o mesmo nível social. Você pode observar que alguns escritores da Bíblia, por exemplo, Salomão escreveu 3 livros, e esses 3 livros Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Perfeito? Eles estão classificados por ordem, por classificação. Estão classificados, ela está organizada por classificação, não por cronológico. Mas nós sabemos que o primeiro livro que Salomão escreve é de Cantares, depois nós temos aí Provérbios, depois Eclesiastes, certo? Mas em 3 períodos da sua idade diferente.
mas existe uma diferença quanto aos seus autores. Seus autores ali, eles não foram profissionais. Salomão, ele era um rei, mas diferente de Amós, profeta Amós, que era um boieiro, cuidava de gado, cuidava de boi. Então, assim, eles não eram escritores profissionais e nem do mesmo nível social, certo? Então, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é linkada, referenciada de uma maneira extraordinária, certo? Meus irmãos, agora nós temos aqui uma pergunta que eu vou deixar para você. Quem decidiu que a mensagem da Bíblia deveria ser escrita e qual a finalidade? Então, será que quem decidiu foram Abraão, foi Davi, foi o profeta Daniel, foi Amós, foi Obadias, foi o próprio profeta Isaías? Não, não foi. A própria decisão, a própria vontade, o desejo no coração foi quem? O próprio Deus. Deus decidiu que a mensagem da Bíblia deveria ser escrita. E a própria Bíblia, inerrante, infalível, não contém erros aqui, decidiu dentro da sua própria palavra, Êxodo 17:14 e Abacuque 2:2, que a mensagem ela deveria ser publicada, preservada e distribuída. Não foi da minha vontade, não foi da vontade dos profetas, não foi da vontade absolutamente de nenhum ser humano, mas foi da vontade de Deus que a mensagem, as suas boas novas chegassem até nós. Você que está assistindo esse vídeo, foi da vontade, é Deus quem decidiu que a mensagem da Bíblia deveria ser escrita. Mas talvez você fale, mas por que Deus não trata como tratou com Moisés, aparecendo numa sarça ardente? Por que Deus não aparece como apareceu num vento? Ou como falou diretamente com Abraão, como fala com os pais da igreja primitiva? Ou apareceu para Paulo como Jesus naquele dia, no dia da sua conversão? Enfim, Deus ele trabalha de modos diferentes, em tempos diferentes, para pessoas diferentes. Agora veja bem, por isso que eu sempre falo, a dispensação ela é muito boa para que a gente possa compreender a Bíblia e o tempo de uma maneira melhor. Então nós temos lá nós temos a primeira dispensação, inocência, depois consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, hoje nós vivemos no tempo da graça. Deus não age no tempo da graça como ele agia no tempo da inocência. Isso é fato. Quem estava em evidência lá era o próprio Deus. Hoje, no tempo da graça, é o próprio Espírito Santo. Então, qual que é a finalidade? De publicar. Não era segredo. Deus queria que sua palavra fosse publicada e escrita para que pudesse chegar a mim e a você. Então, a forma pela qual Deus trabalha é justamente pela inspiração. Ele deixou a sua palavra para que pudéssemos ler diariamente, buscá-lo. Este é o nosso manual de regra, fé e prática para que possamos conduzir a nossa vida cristã e ética. A fim do quê? De preservação, prevenir sua corrupção, medidas para que não fosse corrompida, e também facilitará o acesso através de distribuição. Mas pastor, lá na época de Abraão não tinha Bíblia, realmente não tinha. Ali estava sendo começado um projeto, um trajeto, uma jornada, uma caminhada que a gente só conseguiu entender até hoje. Perfeito? A gente vai ver nos próximos slides aí, inclusive toda a marcância das Sagradas Escrituras. Nós temos aqui o tipo de escrita da Bíblia. Então, a Bíblia em si, ela foi escrita de pelo menos duas maneiras. Ali nós temos a uncial, que é para a letra maiúscula, e o cursivo para a letra minúscula.
ok? Você pode observar nas imagens aqui um formato uncial e aqui um formato cursivo. Eu recomendo que você busque e pesquise isso também, para que o vídeo não possa ficar tão grande. Então, busque aí como seria uma letra uncial e uma letra cursiva. Você vai ver diversos métodos, diversos meios aí dessas letras, de como elas eram escritas. Agora surge uma curiosidade muito grande: manuscritos originais. Primeiro, não existe. Não existe um manuscrito original sequer. Talvez possa ser novidade para você, mas não existe nenhum manuscrito original. Por quê? Era costume dos judeus enterrar. E às vezes, devido ao tempo, se deteriorava, estragava e pronto. Os reis ímpios destruíram. Jeremias 36, 20 ao 26. Antíoco Epifanes, 168 a.C., mandou destruir tudo. Diocleciano, imperador de Roma, no ano 300 a.C., ele mandou queimar tudo e cunhou uma moeda em comemoração. A Bíblia, na sua trajetória, por isso que eu falo que a Bíblia é um milagre. A Bíblia, em toda a sua trajetória, ela foi tentada ser destruída. Mas talvez você fale, mas pastor, o senhor acabou de me falar que não existe um manuscrito sequer original. Como eu devo confiar num livro que simplesmente não existe nenhum original? E aí, como que a gente vai sanar essa dúvida? Então veja bem, a Bíblia, ela é um milagre para a nossa vida. Ela é o livro mais perfeito, mais atual. Ela é o livro inerrante, infalível, e contudo continua sendo dessa forma. Eu vou acompanhar, vou te mostrar isso. Se não existem os manuscritos originais, então existe o quê? Existe cópia dos manuscritos. Então você fala, mas cópia pode ser alterada. Cópia pode ser manipulada. Vamos lá. MS, tudo que você vai ver aqui é manuscrito, perfeito? Nós temos um manuscrito sináitico produzido cerca de 325 depois de Cristo. Contém todo o Antigo Testamento grego, além da Epístola de Barnabé, está no Museu de Londres. O manuscrito alexandrino, produzido no quarto século depois de Cristo, contém o Antigo Testamento grego e quase todo o Novo Testamento está no Museu Britânico de Londres. Nós temos aqui o manuscrito Vaticano do quarto século depois de Cristo, no Antigo e Novo Testamento, está na Biblioteca do Vaticano. Veja bem, a Bíblia em si, como dito, ela é um milagre, mas nós podemos perceber que na época, além do que os judeus enterravam, que muitos se perdiam, existiam compilações. Os escribas faziam compilações e essas cópias chegaram até nós, chegaram até mim, chegaram até você. Mas aí você pergunta, pastor, mas como eu posso confiar na Bíblia se não existe nenhuma cópia original? Como que eu posso acreditar na Bíblia? Agora eu vou deixar uma dica muito importante para você. Eu gostaria que você adquirisse este livro, tá? E a Bíblia tinha razão. Como a ciência comprova os acontecimentos descritos na Bíblia. Este livro de Werner Kelly vai mudar a sua maneira de pensar sobre a Bíblia, certo? É um livro fantástico, onde vai demonstrar toda a parte dos adventos do patriarca na região do Crescente Fértil, a Bíblia em Ur dos Caldeus, o desenterrado, o dilúvio, enfim. Então, qual que é a evidência? Tudo aquilo que acontece na Bíblia, a ciência comprova e mediante a nossa fé. Mas isso não é o suficiente. Tire prova disso. A própria Bíblia fala para a gente tirar prova de tudo aquilo que está escrito. Então, assim, é muito interessante que você, nós entendamos que a Bíblia em si, ela é um milagre. E milagre, ele não se explica, milagre, ele se vive. Se a gente está neste mundo é por um propósito. E este propósito que nós estamos aqui é justamente de viver a sua palavra. Agora veja bem, meus irmãos, nós temos aqui as traduções da Bíblia. Então, nós podemos ver
que no ano 500, 1500 antes de Cristo é escrito o Antigo Testamento, certo? Então não tinha Novo Testamento ainda. A gente só vai ver isso depois, só no ano 52 ou 100 depois de Cristo. Então ainda no ano 250 e 100 antes de Cristo, a Septuaginta, que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego, certo? Então, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, segundo a tradição feita por 72 eruditos judeus, é completado na Alexandria, no Egito, e essa versão contém 45 livros, o cânon de Alexandria, utilizado o cânon do Antigo Testamento da Igreja Latina e Grega. Depois, no ano 52 e 100 depois de Cristo, é escrito o quê? Um Novo Testamento, que vem do grego koiné, a língua comum da época. Embora várias partes possam ter sido escritas em aramaico, a língua falada por Cristo, certo? Então, a língua falada por Cristo não era hebraico nem grego, era o aramaico. Já fica aí para você, perfeito? Depois, no ano 100 depois de Cristo, nós vamos ver a formulação do cânon palestino da Bíblia hebraica no Concílio de Jamnia. Aqui existe já a primeira Bíblia. Então, ano 100 depois de Cristo, foi formada do cânon palestino, formulação do cânon palestino da Bíblia hebraica. Então, a primeira Bíblia hebraica foi feita dentro do Concílio de Jamnia, com todos os livros. Nós vamos ver que no ano 350, 400 depois de Cristo, nós vamos ver a primeira estabilização do cânon do Novo Testamento com 27 livros. Observe que no ano 300 ou ano 400 depois de Cristo não tinha completo a Bíblia por si. Ela tinha já um livro, tinha os seus manuscritos antes, foram colocados, foram fazendo uma coleção desses livros, por isso que de onde vem é a origem da palavra Bíblia, que no caso é coleção de livros. Então esses livros foram se ajuntando, certo? E compôs no ano 350, 400 depois de Cristo, o Novo Testamento de 27 livros. No ano 400, Jerônimo termina sua tradução final da Bíblia, que é a Vulgata Latina, apoiada na Septuaginta, traduzida do hebraico em outras versões antigas. Aí no ano de 1382, John Wycliffe ele termina sua tradução final da Bíblia, que é a primeira Bíblia completa em inglês. Olha, veja bem, isso aqui, a primeira Bíblia completa em inglês foi em 1382. Você pode perceber que todas essas pessoas do ano de 1382 para baixo não teve acesso. Então, só depois, no ano de 1522, Martinho Lutero ele traduz a Bíblia para onde? Para o alemão. A gente vai ver, vai estudar isso na parte de reforma protestante. Nós vamos se aprofundar. Então, o rei Alexandre esconde Martinho Lutero. Ele fala assim, traduz a Bíblia aí para o alemão, porque Martinho previamente sabia inglês, certo? Então ele traduz a Bíblia para o alemão, pelo menos 2 línguas ele falava. Então Martinho Lutero era um padre e fez essa tradução no dia 31 de outubro de 1522. Depois, no ano de 1560, a Bíblia de Genebra é editada por Coverdale, William, John Knox é muito bom, esse teólogo, e outros depois que Mary se tornou rainha. É a primeira Bíblia em inglês cujos capítulos estão divididos em versículos. Olha aí. Se ali atrás nós temos a primeira Bíblia traduzida em inglês, aqui nós temos a primeira Bíblia em inglês, cujos capítulos estão divididos em versículos, é a qual nós conhecemos hoje, certo? Aí depois, em 1611, você que tem uma Bíblia King James, você pode ver aí que a maior parte das Bíblias King James ela tem 1611. Isso evidencia a grande versão dela, tá? Ou até mesmo autorizada em inglês. Então, completada por um grupo de eruditos doutores de grande prestígio nomeados pelo rei Tiago ou James. Depois nós temos aí, em 1681, a primeira impressão do Novo Testamento por JFA para o português, que foi usado o texto Receptus, bem como suas traduções da época, como a King James. Observe que a primeira tradução da Bíblia, que foi feita ali por João Ferreira de Almeida, foi em 1681, certo? Então, para a gente entender tudo isso,
ela é muito recente. Olha aí que interessante. Então, a primeira impressão do Novo Testamento em português foi por João Ferreira de Almeida. Por isso que a gente... Qual que é a versão que você usa? João Ferreira de Almeida, e a RC, a CF, a Almeida, Revista e Corrigida, enfim. Então, depois do ano de 1691, no ano em que morre João Ferreira de Almeida, tinha traduzido até o Antigo Testamento, né? Estava traduzindo o Antigo Testamento até Ezequiel 48:12. Tendo Jacobus Oppen completado a tradução em 1964 no Antigo Testamento e foi publicado somente em 1751. Então depois Ezequiel 48:13 não foi João Ferreira de Almeida, porque ele faleceu. Então Ezequiel 48:13 em diante foi Jacobus Eicher, certo? Então ele que fez essa própria tradução. Depois de 1819 é publicada a Bíblia completa em português, traduzida por João Ferreira de Almeida em um único volume. Estou falando da Bíblia em português. Observe que a Bíblia, a primeira Bíblia traduzida em português foi em 1819. 1819 a gente pode observar a primeira Bíblia traduzida em português. E depois em 1898 é feita a revisão da João Ferreira de Almeida, que recebeu o nome de Revista Corrigida, primeira edição, que é a famosa RC, certo? Então, depois veio a RC, enfim. Depois, em 1917, versão brasileira, elaborada a partir dos originais, foi produzida durante 15 anos por uma comissão de especialistas e sob consultoria de alguns ilustres brasileiros. E depois, de 1946, um padre brasileiro, Mato Soares, e traduziu da Vulgata Latina. Meus irmãos, nós chegamos ao término desta primeira aula de Bibliologia. Eu quero aqui agradecer você que ficou até esses últimos minutos aqui comigo, ficou toda a aula e eu espero que todo o aprendizado, tudo aquilo que foi ministrado, que você possa não só ficar com a minha explicação, com a explicação do professor, mas que você busque mais conhecimento, que você compre livros, invista em livros de bibliologia, como eu tinha referido também, e a Bíblia tinha razão. Recomendo também que você possa comprar este livro, O Plano Divino através dos Séculos, tá? É um livro muito bom de Lawrence Olson, é um livro vendido também pela CPAD, vai te ajudar muito a entender sobre a Bíblia, sobre a dispensação daquilo que Deus tem feito em toda a história da sociedade, dentro da humanidade. Então, eu preciso que você busque esse conhecimento, seja uma pessoa autodidata, seja uma pessoa que fala assim, não, eu preciso buscar, preciso conhecer, para que isso gere em você um sentimento de satisfação, a ponto de quando uma pessoa chegar em você e falar assim, qual é a razão da existência que existe em você, essa fé que muitas vezes todo mundo fala e eu não tenho, e você consiga provar isso através da Bíblia. Então muitos argumentos vão chegar até você por ser um cristão. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, muitos já questionaram sobre isso, certo? Então nós vamos fazer uma vírgula e nós voltaremos sem ser este sábado, no outro sábado, para a última aula de Bibliologia. Será uma aula mais prática, uma aula bem bacana, onde a gente vai ver a classificação da Bíblia entre seus livros e etc. Então hoje uma aula assim bem teórica, uma aula assim um pouco mais histórica, e para que você possa entender, e isso é de grande utilidade para que isso possa trazer um entendimento para a sua vida. A próxima aula, a nossa aula será presencial de ética cristã no dia 21/6, certo? No sábado. E a nossa próxima aula de bibliologia, como também já anunciei, no dia 28/6, o último sábado do mês de junho, certo? E agora eu deixo como tarefa um desafio para você. Eu preciso que você decore os 66 livros da Bíblia Sagrada, certo? Então, decore os 66 livros
porque isso vai ser muito relevante para as próximas aulas, para o seu entendimento. Ah, pastor, tenho dificuldade de memorizar. Vai no YouTube, tem as musiquinhas, né? Então, algumas musiquinhas, se você consegue decorar melhor com música, você pode ir no YouTube e buscar música dos 66 livros da Bíblia, e ali você começa a decorar, vai ouvindo a música e também vai tentando pronunciar, e você consegue fazer essa decoração, perfeito? Então, esse é um desafio, e esse desafio vai ser tomado no dia 28/6 aqui, e vou cobrar também dentro do grupo para que a gente possa fazer. Beleza, gente? Deus abençoe a vida de vocês, faça bom aproveito, continue estudando, porque bem sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe poderosamente.